E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Opa, segundo vídeo aí do nosso café dialético. Pegamos o nome, hein? Dialética, contradição, debate, diálogo, café. Hoje eu não tô com a minha canequinha da capivara, mas tô aqui. Eu tenho algumas canecas, eu adoro canecas. Querem me presentear? Me deem canecas. Tô aqui com vocês hoje para falar de algum tema. É um tema aleatório? Talvez um tema aleatório, nem sempre um tema aleatório. Eu quero que isso aqui seja algo bem informal também, muitas vezes, nem sempre, mas hoje sim, para falar sobre algum tema. E um dos temas que eu sempre tento pensar assim, olhando nas minhas redes sociais, eu tenho movimentado bastante as minhas redes sociais, não só o YouTube. YouTube é rede social? Para mim é rede social, mas uma das perguntas que me fazem, e é uma pergunta que me faziam já quando eu era um professor presencial, e a gente pode até qualquer dia falar sobre a minha carreira como professor presencial, que também é uma pergunta que muito me fazem: você tem saudade da sala de aula? Não é esse o tema de hoje. Mas o tema de hoje, o que eu quero falar para vocês é a relação entre a escolha da profissão, a relação de prazer, gosto pela profissão, mas também a relação financeira. É claro que eu não vou aqui fazer um debate científico, afinal de contas é um café dialético, uma prosa. Mas também eu vou utilizar também argumentos, ou falar pelo menos, não argumento, isso aqui não é um debate, mas falar com vocês sobre um pouco da minha experiência, né? Começando aí pela minha vida, né? Lógico, ponto de partida tem que ser minha vida porque é a que eu mais conheço. Você sabia que quando eu entrei na história, eu não posso dizer que eu entrei de paraquedas na história, porque eu já gostava de história. No colégio eu era um péssimo aluno. Se eu falar para vocês o tanto que eu fui um péssimo aluno, detalhe, defina o péssimo aluno dentro dos padrões da educação brasileira, de como funciona a educação brasileira. Eu fui péssimo. Significa que eu era uma pessoa ruim ou que eu era uma pessoa burra? Jamais. Eu não me adequava ao modelo de ensino, assim como muitas pessoas. Eu queria algo a mais, eu não tinha prazer de frequentar a escola. Eu frequentei tanto escola pública, eu acabei terminando meu ensino médio em escola pública, mas também cheguei a frequentar escolas particulares. Não gostava do mesmo jeito, do modelo de ensino francês, senta na sala e só escuta. Nunca gostei disso, acho que, sei lá, o YouTube pra mim é ótimo. Não é a melhor coisa do mundo, eu sei, mas não é o mais acessível do mundo, eu sei também, mas ele é ótimo. Então eu fui um aluno que não me dava bem, não tirava as melhores notas. Quando eu estudava, eu reprovei há alguns anos, mas eu tirava as notas para passar. Eu não tinha aquela ideia de ter o êxito de tirar a nota máxima. Tinha aluno que tinha concorrência dentro da sala, sabe? Vocês já viram isso, né? Tem gente que tem isso. Eu preciso tirar a melhor nota, aí eu olhava pro lado quando não tirava, o pessoal até tirava sarro, brincava e tal. Ok, pra mim foi. Fui fazer publicidade e propaganda, que eu desenho, né, criativo, acho que eu sou criativo. Mas, primeiro tomar um café, né? Mas também não gostei muito na hora do curso, sabe? Eu senti, eu não tô aqui falando mal de publicidade e propaganda, acho que é um curso fantástico. Eu percebi que a minha criação, o meu desenho é algo muito mais livre do que algo mais encomendado. Inclusive, essa é uma questão que, quando eu, nas aulas de educação artística, eu odeio que me peçam: faça um desenho assim o escambau. Eu gosto de fazer o desenho que eu quero, então não faço encomenda. Até mesmo porque eu não desenho bem, eu já desenhei melhor em tempos de quando você estuda, logicamente. Você tá ali, hoje o máximo que eu tenho hoje é uma pasta de desenhos antigos e pronto. Nunca vou mostrar. Eu já desenhei, inclusive, na Twitch, tá? Já fiz desenhos na Twitch lá, usando mesa digitalizadora, desenho digital. Então eu sempre fui uma pessoa muito livre, assim, sabe? Eu nunca gostei de ser muito preso. E aí eu, dentro da publicidade, tinha um professor de história, que inclusive era conhecido da minha mãe, acho que é um amigo da minha mãe. Eu gostava muito da aula dele. Da publicidade tinha uma das disciplinas era história moderna. E eu já gostava de história, sabe? De ler história, de entender história. Já falei isso aqui, acho que eu puxei isso muito pro meu irmão. Meu irmão não é professor de história, mas meu irmão é professor de biologia, meu irmão é biomédico, mas ele sempre foi ligado à história. Uma das brincadeiras que a gente fazia quando era criança, humanidades, mais do que história.
era acompanhar a Copa do Mundo. Eu acompanhei a Copa do Mundo de 86, mas eu era muito pequeno, mas principalmente a de 90. Eu ficava encantado em saber que existia um país chamado Tchecoslováquia. Eu ficava encantado em ver que essa Copa foi realizada na Itália. O que é a Itália? Sabe? Eu discutia, vamos ver a Itália. Sabe, eu ficava encantado de saber que ali você tinha uma Alemanha que, apesar do Muro de Berlim ter caído em 89, ainda assim era uma Alemanha ocidental. E olha que eu era muito criança. E fui fazer história depois, já adulto, já. Depois de ter feito... Eu entrei na faculdade de história acho que com 22 ou 23 anos de idade. E eu nem imaginava, sabe? Não passava na minha cabeça ser professor. Você acredita nisso? Foi fazer história. Foi porque eu gosto, sabe? Poxa, fui fazer história, adorava história da arte, fui fazer história. De repente eu virei professor. O mercado de trabalho olhou para mim e falou assim, você quer... Então, a opção que você tem, que é a mais próxima e a mais comum utilizada, é ser professor. Só isso? Não. Eu tenho amigos que não só a questão acadêmica, também muitas pessoas vão ser professores, outros vão ser pesquisadores, tem arqueólogos, eu tenho amigos que não viraram professores, mas viraram, por exemplo, pesquisadores, fazem levantamento de inventário, essas coisas todas. Eu entrei na história, foi assim que eu fiz. E eu me apaixonei pelo curso, foi um negócio assim incrível. E é o que eu sempre falo, eu já falei isso aqui outras vezes para vocês, eu desejo a todos vocês que tenham isso que eu tive, a paixão que você tem pelo curso. Muitas vezes você já é apaixonado antes de entrar, ótimo, mas é legal quando você sente ali dentro, você se apaixona mais ainda, sabe, independente do curso que você for fazer. O gosto que eu tinha de ir para a faculdade, de chegar cedo na faculdade, a paixão que eu tinha, eu amei, eu amo. E assim, foi incrível. E comecei a lecionar já dentro da faculdade, mas assim, é claro que os empregos, como estágio, né? Mas os empregos mesmos, como professor, eu tive após. Não foi fácil. O primeiro, segundo ano talvez tenha sido os mais difíceis em relação à profissão. Quase veio uma crise existencial. O pessoal falava muito na faculdade assim, na verdade, quando você for dar aula, você vai aprender mesmo na sala de aula. A prática é muito importante. Sabe, você pode dirigir, você pode pegar um carro aí e falar assim, eu sei dirigir, mas peraí, se você não estiver praticando, você vai ser um roda dura, né? Não sei se você não sabe, mas eu não dirijo. Nossa, caí do cavalo, não dirijo. Não tem interesse nenhum, assim, sabe? Passando as maritacas aí. E aí eu comecei a lecionar. Os meus primeiros anos foram muito difíceis em cursinho. Eu me formei como professor de cursinho mesmo, sabe? Fui fazendo carreira como professor de cursinho. O primeiro cursinho que eu dei aula, tinha aluno, era um cursinho muito pequeno, os alunos saíam da sala de aula porque eles não gostavam da minha aula. Eu era professor de história e aí eles me colocaram, isso é uma questão que fica para um outro vídeo, mas que o cursinho às vezes ele não quer ficar pagando muitos professores, ele acha que o professor de história é o mesmo que o professor de geografia. Isso aí formou em história, que vai lá e te dá aula de geografia. Você pode fazer, logicamente, isso acontece, mas às vezes eles querem que você dê aula de geografia física. E isso é pesado para mim, sabe? Eu simplesmente fui. E fui fazer, né? Mas professor, você dá aula de filosofia, você dá aula de sociologia. Pois é, eu aprendi muito na prática a fazer isso. Tive cursos de filosofia, cursos também de sociologia ao longo da minha vida que eu tive que fazer para poder aprender. E hoje a leitura que eu mais faço, inclusive, é relacionada a essa questão teórica, inclusive, sabe? Mas no começo, quando você joga ali, você fala assim, nossa... Assim como eu sei que teve professor de geografia que entrou na história, também passou maus bocados. Porque o pessoal às vezes acha que geografia é só geopolítica, e não é. E aí eu lembro que eu ficava nervoso, pegava a apostila e começava a ler a apostila. Os alunos saíam com cara de raiva de mim. Gente, foi terrível, eu cheguei a chorar. Sabe, falando, não vai dar certo essa profissão. Até que eu fui aprendendo da aula, mudei de cursinho e acho que virei um bom professor. Não sei, não acho que eu sou o melhor de todos, não sei. Eu tenho certeza que eu não sou o melhor professor de todos, dentro do meu nicho, dentro da minha área, mas eu sou um bom professor porque eu tenho que acreditar em mim, né? Passei no concurso público para poder fazer junto com o professorado. Eu lembro que quando eu passei no concurso público, Prefeitura de Belo Horizonte, alguns dias depois eu estava marcando meu casamento. Aí falou, por quê? É porque a estabilidade, que nem era estabilidade ainda, é estabilidade talvez financeira, mas não é estabilidade administrativa ainda, né? Porque você precisa de 3 anos ainda, seguindo todo um protocolo para poder ser estável dentro de um concurso no cargo público.
Mas estabilidade no sentido financeiro, porque o cursinho não era... Ele pagava quando você dava aula, então era terrível, porque se você não podia ficar doente, você ficou doente, não pode trabalhar, então você não vai dar aula, você não vai receber por aquilo. Então isso é terrível. E às vezes você tinha que dar muita aula. Eu cheguei a ponto de dar 14 aulas, assim, no dia, assim, sabe? Então, tempos que eu não tenho muito interesse em voltar. E, infelizmente, é a realidade da maioria dos professores. A maioria dos professores não está no YouTube, usando as redes sociais. Tem muito professor legal. E tem muito, a maioria que usa as redes sociais e usa, por exemplo, o YouTube, não vive de YouTube. Infelizmente, porque tem canais tão bons por aí, mas que não vivem de YouTube. Então eu fui ainda antes de YouTube, né, nos primórdios, numa sociedade pré-YouTube ainda. Eu tava ali, dando aula. E o concurso público me dava uma estabilidade, de certa forma, financeira, me dava a condição de ter um plano de saúde pagando barato para mim e para minha ex-companheira, mas também me trazia uma instabilidade mental. E aí é uma questão muito particular, tá? E eu não tô falando que isso é para todo mundo, você sabe das histórias. Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas a minha experiência no cursinho, que era a maior experiência, os alunos às vezes chegavam para me perguntar na hora do intervalo, eu doido para ir lá tomar um café, os alunos paravam, professor, vamos conversar. Vamos, com o maior prazer. Eu quero fazer história. E tinha outros professores de história, outras pessoas, eu já via, inclusive amigos que falam, quando o aluno fala assim, o estudante fala assim, eu quero fazer história. Aí o professor fala assim, não faça isso não. Poxa, cara, não vai na contramão. Se você quer fazer história, vai fazer história. Vai estudar o que você quer, sabe? Saiba das dificuldades da profissão, assim como em todas as profissões. É aí que eu queria chegar. Assim como em todas as profissões. Você tem facilidades, tem dificuldades, tem desafios a se cumprir. Na história é assim também. Então, é porque a história é muito conhecido como o professor, né? Educação. É muito conhecido como aquele que ganha pouco. De fato, é um negócio que eu falava muito antigamente. Ganha pouco. Significa que vai ser sempre assim? Ou significa que é em todos os casos que você ganha pouco? Não. Tem professores que ganham bem. Professores presenciais. Tem professores que não ganham bem. Mas assim, a gente nunca pode achar que é um negócio estático, a gente tem que transformar. A ideia é transformar isso, lutar. E ir pelo seu interesse. Se você gosta, lá. Mas eu entendo perfeitamente numa situação, por exemplo, como o Brasil, a gente está falando exclusivamente de Brasil. O quanto que você tem que pensar, você para pensar sobre quero fazer, mas sei que essa profissão não é reconhecida. Várias profissões, tá? Que mercado de trabalho é muito complicado. Para história, mercado de trabalho, para professor, não é algo tão complexo e tão difícil, porque professor é a profissão do futuro. Vocês entendem quando eu falo que professor é a profissão do futuro? Porque já me falavam isso, eu não entendia, mas eu entendo hoje. Professor é uma profissão que nunca vai acabar, que existe desde os primórdios. Nunca vai acabar, sempre é necessário. É sempre abalada, é judiada, maltratada, mas não acaba. Tá ali. Só que coloca na balança, porque tem esse outro lado. O lado, de fato, da dificuldade. Mas assim como toda profissão. Eu vejo muitas pessoas, assim, eu não falo com conhecimento de causa, mas eu vejo por fora pessoas que eu conheço. Formar arquitetura, para começar a assinar os seus próprios projetos, que é o sonho, mas o arquiteto ele quer assinar os próprios projetos, é uma luta. Você não fica ligado, preso aos escritórios de arquitetura, onde eu conheço gente que formou dentro de um estágio, estava dentro do estágio, formou e continuou ali. Assim, meio que burlando a Constituição mesmo, meio que burlando a lei trabalhista, como estágio, assinando projeto, deixando o chefe, o patrão assinando projeto. Psicólogo também, sabe? O quanto que é difícil para a vida do psicólogo, assim como toda profissão. Aí você fala, não, mas por isso que é medicina. Você acha? Eu conheço gente que médico não tem tempo para respirar. Então, toda profissão tem o seu desafio, não vai achar que é fácil. A gente nunca pode descartar ou ignorar qualquer profissão que a pessoa escolha. Eu já vi muita gente ter preconceito, falando assim, você faz o quê? Aí a pessoa fala assim, eu faço biblioteconomia. Aí faz aquela carinha assim, biblioteconomia é importante. E se a pessoa gosta, se a pessoa quer fazer, se a pessoa está fazendo, está cursando, respeite ela, sabe? Nunca olhe para uma profissão e faça uma carinha de nojo. É a pior coisa que você pode fazer.
Sabe? Todas as profissões têm a sua importância, têm os seus lados super positivos, têm as suas dificuldades, têm os seus desafios, sabe? Eu entendo perfeitamente, porque a gente fala de Brasil. Brasil, para algumas profissões, assim como no mundo fora, para algumas outras também, muitas vezes você está naquela luta, sabe? Você está naquela luta constante, principalmente por uma questão financeira. Nem todo mundo teve a possibilidade que eu tive, sabe? De ter um suporte familiar, inclusive. A maioria não tem. Mas eu consegui, eu fui indo. E eu conheço pessoas que conseguiram ter. Assim como também é muito triste, eu conheci pessoas ao longo da minha vida que abandonaram a carreira de professor por conta dos baixos salários e foram fazer outras coisas. Isso é muito triste, é lamentável, assim, é de chorar. Mas quando alguém for falar pra você qual que é a profissão que ela vai fazer, nunca descarte. Essa profissão, aí eu lembro na graduação que tinha um pessoal que eu conhecia que era da área da saúde, da fisioterapia. Eu não tô falando que todo mundo da área da saúde, da fisioterapia é assim, tá? Algumas pessoas que eu conheci, não era amigo, eu era conhecido de umas 3 pessoas. E elas falavam, mas história é um negócio só teórico, né? É um negócio ruim, né? Na fisioterapia a gente vai para o laboratório. Eu falo, pois é, mas são profissões diferentes, né? É diferente. Você tem a sua importância aí na sua profissão, na carreira que você escolheu, assim como eu tenho na minha, sabe? É isso, é sobre isso. A gente precisa saber, cada caso é um caso, sabe? Se você está buscando só a questão financeira mesmo, se você não está importando em ter prazer na profissão, você vai escolher a sua profissão dessa maneira. Se você está querendo ter um equilíbrio, você pode procurar. Ou se você está querendo ser feliz de outra forma, escolhendo a profissão e depois batalhando por ela. Foi o meu caso, né? Na verdade, eu fiz história, não caí de paraquedas porque eu já gostava de história. Isso que eu queria falar. Meu café está até acabando. É sinal que o vídeo tem que acabar também. Mas os desafios, sobretudo financeiros, eram pesados. A ideia de trabalhar muito tempo, eu ainda quero fazer um vídeo aqui falando sobre... Eu tenho saudade da sala de aula presencial. Eu acho que por enquanto você já sabe um pouquinho da resposta. Eu tenho saudade, mas qualquer dia eu falo com calma, porque tem vários poréns aí, por conta da minha experiência, que pode ser diferente de outras pessoas. Vamos incentivar as pessoas a fazerem o que elas gostam, o que elas querem, e respeitar a opinião e a posição das pessoas. E ser feliz assim, mas lutar pela sua profissão. Eu acho que é muito importante. É isso, gente. Eu não quero estender muito, o vídeo já tá maior, já tá grande, mas eu acordei com isso na cabeça, porque eu recebo diariamente, eu não sei se é, mas assim, semanalmente eu recebo sempre uma questão. Professor, quero fazer história, mas fico pensando sobre, né, as dificuldades da profissão, né? Ainda mais que vivendo hoje, que professor, sabe como é que é a profissão de professor hoje e tal. Eu lembro de uma estudante que queria fazer medicina e estava fazendo cursinho para fazer medicina. E aí ela chegou para mim e falou assim para mim e para outro professor assim: eu quero fazer medicina, mas eu gosto tanto de história que eu tô pensando em fazer história. O outro professor olhou e falou assim: você é louca? Não, você fala isso pro estudante? Você é louca? Não fala isso. Pô, que bacana, amadureça a tua ideia e você vai descobrir lá na frente se é medicina ou se é história. E uma coisa também não descarta a outra. Quem sabe você pode fazer história primeiro, depois medicina, ou medicina primeiro, depois ou história. Ou se você conseguir, o que é bastante difícil, mas as pessoas podem conseguir fazer os dois. Por isso a gente fizeram 2 graduações. É que medicina, acho que por uma questão de tempo, te toma muito mais tempo, né? Talvez um integral aí, não sei, ainda mais quando chega mais pra frente. Mas não é questão de ser louca, eu acho que eu odeio esse tipo de coisa. Amadureça e descubra, tá bom? Vou ficando por aqui. Realmente eu acabei de acordar, tô tomando meu café da manhã. Eu vou comer alguma coisa daqui a pouco, mas eu realmente acabei de acordar agora e tô aqui pra vocês, tá bom? Beijo, gente.